uma coisa que não está sendo falada nas notícias brasileiras, porque claro, tá atolado só impeachment para todo lado, é que na verdade a ISIS está perdendo. Eles estão tendo as coisas deles bem bagunçadas esses últimos meses. Vamos dar uma passada sobre isso. E isso tem uma possibilidade de armar um conflito no futuro entre Turquia e curdos, que é uma coisa que já acontece faz um tempo, mas vamos cobrir isso tudo. A ISIS controla ainda parte do norte do Iraque e a Síria. Eles controlam várias posições lá. A capital informal deles é a cidade de Al-Raqqa, e eles têm Fallujah e Manbij, que são duas cidades agora que estão sendo atacadas. A coisa principal, uma das coisas principais para ISIS agora é ter uma saída de petróleo, do petróleo que eles estão conseguindo tirar e extrair do Iraque e outras regiões, para a Turquia. É o que eles estão fazendo, eu já expus isso em um vídeo já lá no passado sobre como eles estavam fazendo isso e basicamente exportando petróleo ilegalmente para a Turquia, que era parte do financiamento deles. E a parte central agora, a parte importante para isso é a cidade de Manbij. A cidade de Manbij era a rota de saída ainda para a cidade de Arábulos, eu acho que essa é a pronúncia, mas cidade de Arábulos, que é a fronteira da Síria com a Turquia. Se Manbij for cortada, a ISIS basicamente não tem mais como exportar petróleo ou trazer novas armas, pessoas e etc., porque as fronteiras deles vão ser basicamente controladas. Isso pode levar a uma derrota. Fora isso, eles estão levando avanços muito grandes na cidade de Fallujah, que é mais na direção sul do Iraque. Eles chegaram a conseguir cortar o Iraque no meio e controlar várias cidades, porque o norte do Iraque é sunita, que é a mesma religião, eles são o mesmo grupo. Inclusive muitas pessoas no norte do Iraque viram a ISIS não como uma invasão, mas como libertadores, como, não, eles estão vindo liberar a gente desse regime bizarro iraquiano que a gente não se sente representado. Mas a cidade de Fallujah está sendo atacada, tem uma batalha muito grande sendo travada, mas a cidade de Fallujah é mais com as forças iraquianas, é isso sobre esse assunto, mas é uma cidade importante. Agora, norte da Síria, norte do Iraque, quem está levando essa batalha para frente são os curdos. Quem são os curdos? Os curdos são uma parte do Islã, é uma coisa meio étnica, meio religiosa, é uma coisa muito complicada, eu não vou tentar explicar tudo. Mas é basicamente a maior nação sem um país hoje na Terra. Eles têm, teoricamente, a alegação de um país, de uma região étnica, que pega boa parte do sul da Turquia, partezinha da Síria, norte do Iraque e parte do Irã. Então, eles são um problema para esses 4 países, porque se esses caras começarem a se organizar e terem poder, eles começam a fazer pressão de a gente que é o nosso país. O que eles deveriam ter? Eu sou secessionista, eu sou a favor de secessões. Esse povo se identifica de uma maneira diferente, eles querem sair. Saiam, não precisa ficar tendo conflitos internos aqui, guerras civis de todos os tipos. Faz aquela linhazinha no meio de um papel e pronto, cada um se governa como quiser. Inclusive quem quiser sair, saia. Eu sou a favor disso. E inclusive é essa impossibilidade de secessão que causou vários conflitos no Oriente Médio. Notoriamente o Iraque, que é um norte sunita e um sul xiita. Isso foi origem de conflito basicamente na história inteira do Iraque. Então, se você só colocasse a linha e falasse, tá bom, sejam seus países, você poderia ainda ter conflito, mas numa escala muito menor. Mas enfim, são os curdos que estão saindo do nordeste do Iraque, que estava sendo atacado pela ISIS. Eles foram atacados muito severamente, conseguiram se defender, porque são um povo muito treta. Eles sempre estiveram acostumados com, ok, a gente tem que estar preparado, inclusive porque foram eles que foram atacados com armas químicas pelo Saddam Hussein. Eles conseguiram repelir a ISIS e conseguiram entrar no contra-ataque. Uma batalha, talvez você tenha ouvido dessa cidade, foi a cidade de Kobani, que fica na fronteira da Turquia. E a Turquia foi bem filha da puta durante essa... Porque essa é a palavra, desculpa, mas essa é a palavra. Eles não deixavam forças curdas que vieram pela Turquia entrar para ajudar Kobani, porque eles queriam que os curdos morressem tudo, e aí eles morressem tudo. Porque, como eu já falei, parte do território curdo estaria dentro da Turquia. Então, o que a Turquia pensa? O Erdogan, o Erdogan é o Lula turco. É isso, essa é a descrição curta para você entender quem é o Erdogan e como a cabeça desse cara funciona. Ele tá pensando, bom, eu tenho a Síria, que é um problema, e o Iraque, que é um problema, e a ISIS, que é um problema, e os curdos, que são um problema. Eles estão se matando. Ótimo! Não é problema para mim, se matem. Essa é a filosofia, de maneira geral, do Erdogan, que já deu declarações que ele quer voltar ao Império Otomano, ele quer restituir o Império Otomano, ele já falou coisas nessa direção. Mas
Teve a Batalha de Kobani, onde a ISIS atacou os curdos, era uma cidade, e foi uma vitória curda fantástica. E também não se enganem, existiam forças especiais de basicamente todos os países da Europa e Estados Unidos e Rússia na Síria e Iraque, ajudando os curdos a se organizarem e lutar. Mas enfim, eles conseguiram resistir em Kobani e começaram a avançar do nordeste do Iraque na direção da Síria, limpando a ISIS e tomando o território. O território que é étnico, é deles. Tem uma força étnica muito grande curda ali. Esse é o problema para a Turquia. Tanto que o Erdogan já tinha falado que existia uma linha vermelha que não deveria ser cruzada, que era o rio Eufrates, que separa uma parte curda das cidades de Arablus e Manbij. Essa linha foi cruzada, os curdos cruzaram ela e estão fechando Manbij. Manbij está numa batalha bem grande, ela já está cercada, é basicamente uma questão de tempo até ela cair, basicamente essa é a análise até agora. E isso é uma derrota pesada para eles, pesada. Porque se eles perdem em Manbij, eles perdem em Arablus, você não tem mais a fronteira, você separa a ISIS em a parte sul e a partezinha norte ali, que tem a fronteira com a Turquia, derrota isso e depois a ISIS está fechada. Claro, ajudou o fato de que os Estados Unidos e a Rússia estão derrubando toneladas de bombas todos os dias ali, ajudou. Agora, quem que está no solo disparando? Os curdos. São eles que estão basicamente morrendo nesse conflito. E isso pode também acabar numa iniciativa na direção de Raqqa, que é a capital, como eu já falei antes, da ISIS naquela região deles, no estado que eles declararam, porque eles são um estado, eles têm impostos, eles têm uma moeda, sim, eles têm uma moeda, eles têm impostos, e eles oprimem a população até que a população concorde com eles. Então, basicamente, você tem todas as características de um estado rolando aí, só falta serem reconhecidas as fronteiras. E uma iniciativa curda na direção de Raqqa seria uma vitória gigantesca para os curdos. O governo sírio também está fazendo uma iniciativa na direção de Raqqa. Você teve uma batalha pela cidade de Azaz também, que foi bem tensa. A ISIS tentou fazer uma iniciativa na direção da cidade de Azaz contra os turcos e contra algumas outras forças de resistência. Teve algum sucesso, mas falhou, foi derrotada. E vai saber como é para o planejamento estratégico deles, de o que exatamente é um ataque, o que é para distrair, etc. Mas se os curdos conseguirem derrubar Raqqa, é uma vitória curda em cima da ISIS. Só que qual que seria o endgame, a finalização aí? Os curdos têm o controle de um pedaço da Síria, um norte do Iraque e uma fronteira gigantesca com a Turquia, que é exatamente parte do Kurdistão. Essa é a preocupação da Turquia. E é aí que a gente pode ter um novo conflito. Me ocorreu que pode ter rolado alguma promessa, daquelas promessas por baixo dos panos, entre Europa, União Europeia, Estados Unidos, Rússia, para os curdos, que se vocês lutarem contra ISIS, a gente ajuda vocês a terem mais independência. Então, se eles tiverem essa independência e força ali naquela região, eles podem começar a fazer reivindicações territoriais, reivindicações de um país, que no caso eu apoiaria porque, assim, eles estão sendo pacíficos, eles estão se defendendo e é a região étnica deles e eles não atacaram ninguém na história de últimas coisas que a gente consegue lembrar, então por que eu vou obrigar essas pessoas a estar num país que eles não se reconhecem? Não tem lógica, mas essa força pode pressionar a Turquia a então fazer mais concessões aos curdos. O Erdogan basicamente odeia os curdos, existem 15 milhões de curdos dentro da Turquia, e isso é um problema, inclusive um problema territorial para a Turquia. Então, para você ver, a ISIS está perdendo, mas já tem um outro problema lá na frente. Tudo seria mais simples se a gente, ao invés de ter essa mentalidade unionista de não, tem que ser estados e federações e coisas fortes, não, não, tá bom, você quer tirar essa mentalidade, bom, a gente faz essa linha aqui na Turquia, tal, é de vocês, pronto. Vocês não são obrigados a ficar aqui. Também tem uma coisa muito forte antisseparatista aí, que simplesmente, se fosse dado esse separatismo, você poderia sim ainda ter conflitos étnicos em fronteiras, algumas coisas, mas certamente seria uma coisa muito menor. Tem vários links para você conferir essas coisas na descrição. Eu fico um pouco triste que isso não esteja nas notícias, mas é que também que não vende. Tá tudo bem, está tudo melhorando, não vende, sabe? E a mídia americana também não tá falando muito disso, porque eles gostam de falar terror, não, as ameaças. E agora, tipo, não, a ameaça está sendo derrotada. Não cola muito em termos midiáticos, mas eu espero que você esteja minimamente informado com essa minha pequena tentativa de 10 minutos
de resumir 2 anos de conflito, enfim. Bom, você entendeu. Dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Quero acompanhar mais isso também e tchau, tchau.